Amém. E você vai trazer a mensagem para nós, você vai ler em qual capítulo hoje, minha querida irmã? 2 Timóteo, 2 capítulo Timóteo. 4, do versículo 1 ao versículo 5. Ah, maravilha. Eu vou acompanhar você aqui, Tá. tá bom? 2 Timóteo 2 Timóteo, tá aqui. 4, do 1 ao 5. Ah, maravilha. Então, o tema é pregue a palavra. Pregue a palavra. Paulo escreveu assim para Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Essa carta que quando Paulo escreveu para Timóteo, ele estava preso. E Paulo estava preso e Paulo já sabia que dali ele não ia sair com vida. A condenação dele estava para sair e ele sabia que ele estava para morrer, como os apóstolos, né? Na época de Paulo, todos foram sentenciados à morte por pregar a palavra. Então Paulo escreve para Timóteo, pedindo para Timóteo ir visitá-lo, porque a intenção de Paulo era de animar Timóteo no seu ministério. Porque lá em Éfeso, que de onde Timóteo era, estava surgindo muitos falsos mestres e falsas doutrinas. Então Paulo escreve para Timóteo, Paulo está preso, ele fala nessa carta, no capítulo 4 todo, ele fala para Timóteo que só Lucas está ali com ele, que alguns ele já tinha encaminhado para ir para outras cidades pregar a palavra. Então ele escreve essa carta para Timóteo, sabendo do que estava acontecendo lá em Éfeso, para que Timóteo fosse visitá-lo e assim ele animasse Timóteo no seu ministério, né? Então ele fala para Timóteo: pregue a palavra, seja tempo oportuno ou não seja tempo oportuno. Porque naquela época não era tempo oportuno, né? Visto tudo que estava acontecendo. Paulo preso, apóstolos já tinham sido sentenciados à morte, perseguição aos cristãos, foi o início da igreja, né? O primeiro século, o início da igreja, com toda aquela perseguição que estava tendo. Então Paulo pede para Timóteo: pregue a palavra, seja tempo oportuno ou não, seja tempo bom ou não, seja tempo onde a gente tem liberdade de pregar a palavra, ou seja tempo onde a gente está sendo perseguido, você tem que pregar a palavra. Aí ele fala assim, passado todo aquele seja tempo oportuno ou não, ele fala que a palavra corrige, repreende e exorta. Então, Paulo estava animando Timóteo a, de qualquer maneira, independente da situação, das circunstâncias que eles estavam passando no momento, para ele pregar a palavra. E ele fala no versículo 3, assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Segundo as suas próprias cobiças. As pessoas estavam indo atrás dos falsos mestres porque eles falavam o que elas queriam ouvir. E hoje tem muita gente assim, né? Muito. Porque o que a palavra, porque o evangelho, a Bíblia, os cristãos, desde do primeiro século da igreja, quando estava no começo da igreja, a igreja primitiva sofre perseguição, porque a palavra de Deus, ela confronta o que há de pior em nós. Verdade. A palavra de Deus, ela expõe toda a nossa imundícia, a nossa sujeira, o nosso pecado, e as pessoas hoje não querem ouvir disso.
As pessoas hoje querem um evangelho com sabor de mel. As Isso. pessoas hoje acreditam que o evangelho é só vitória. Se o evangelho hoje fosse só vitória, então o que aconteceu com os apóstolos? Pois é. Paulo decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, os outros apóstolos também tiveram sentenças de morte, Estevão foi apedrejado Pois é. ali na frente de todo mundo. Então, quando Paulo fala aqui que, pelo contrário, essas pessoas estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças, porque afaga o ego delas. Hoje o senhor pode reparar que na igreja, numa reunião de oração, não tem quase ninguém. Numa muito poucas reunião de pessoas. ensino da palavra, de estudo, não tem quase ninguém. Agora, se o senhor vai coloca o tema, chama alguém famoso, coloca um tema, campanha para você realizar os seus sonhos, campanha para você colocar diante de Deus o que você quer. Eu quero um carro novo, então venha que Deus vai realizar, Deus vai te dar. Hoje as pessoas estão decretando, determinando em nome de Deus coisas que Deus nunca falou que ia fazer. Verdade. Hoje as pessoas tratam a igreja e Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Ele estivesse ali pronto para nos servir. E Paulo fala, a palavra de Deus, ela confronta tanto essa nossa natureza de querer dizer que merecemos algo da parte de Deus, que Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu faço. Pois é. Então Tanta nós não somos facilidade, bons. Foi Cristo na cruz. Porque se Paulo fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, é porque a minha natureza ela é corrompida pelo pecado e eu necessito de Cristo a cada instante da minha vida. Então, Paulo deixa bem claro aqui que esses falsos mestres estavam atraindo essas pessoas porque eles simplesmente falavam o que elas queriam ouvir. Aí ele fala: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que terrível, né? E esse tempo... Gozado, parece que... E o senhor pode ver, a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. É impressionante, né? Compara na realidade de hoje. É isso mesmo, é isso. Passa em frente uma foi igreja há bíblica. quantos mil anos atrás, né? Então a gente vê essas palavras aqui, parece que ele escreveu agora e trouxe para nós, né? Não é? Estamos E a realidade, vivendo... Se lá naquele tempo eles estavam vivendo isso, imagina hoje. É duro, hein? Imagina recusar hoje. de ouvir a palavra de Deus, recusar de ouvir a verdade, né? De ouvir a verdade, porque a verdade confronta. E dando ouvido às fábulas, né? As fábulas. Hoje o senhor acha de tudo. Hoje tem pastor que fala que nós somos o centro do coração de Deus. Aí Paulo vem e fala que nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Quem nos reconciliou com o Pai foi Cristo. Verdade. Foi Cristo. Foi Cristo. É mérito dele, não é nosso. Eu não fiz nada para merecer isso. Por merecimento, eu merecia o inferno. Verdade. E pelo sacrifício de Cristo na cruz, ele me deu o céu. Ou seja, ele não me deu o que eu mereço. Por Cristo, ele me deu o que eu não mereço, que é a minha salvação. Né? Exatamente. Então, hoje, a gente precisa voltar às Escrituras, voltar ao verdadeiro Evangelho, voltar à Palavra de Deus, voltar ao ensino, a estudar, a nos desdobrar nela, porque ela está aqui para repreender, corrigir e exortar. Exatamente. Ela nos ensina como um cristão deve viver a sua vida. Ela nos mostra os nossos pecados. Ela nos mostra o quanto somos dependentes de Cristo. Isso a gente só encontra aqui na Escritura. Exatamente. Esse versículo 5 é maravilhoso também, né?
O 5. O 5, é. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Suporta as aflições. O crente de hoje não quer passar por não aflição. aguenta mais nada, né? Qualquer coisinha, né? Já tá de bico virado, já muda de igreja, já não vai mais. Se chegou na igreja, o pastor chegou correndo, teve que ir pro púlpito, o presbítero entrou por aqui, não deu tempo de cumprimentar. Não vou mais naquela igreja. Pois é. Porque ninguém me cumprimenta. Aí se passa uma dificuldade. Não, mas eu não mereço passar por isso. Como pode? Eu sou eu já ouvi gente falando, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu cuido das crianças, eu faço isso, eu participo de tudo da igreja. Como que eu posso estar passando por aflições? Olha aqui Paulo falando para Timóteo, suporta as aflições. Paulo estava preso. Então, mas aí você vê que ele fala o seguinte: faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, não tem para onde correr. Não tem. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. A vida do cristão é essa. Levar a palavra de Deus. A vida do cristão é viver na verdade. Embora que aqui, até a consumação, quando Cristo voltar e levar a sua igreja, nós estaremos nesse corpo carnal, pecaminoso, mas a palavra de Deus nos leva ao arrependimento. A palavra de Deus, ela nos leva a enxergar que sem Cristo não somos nada, que Cristo fez na cruz por nós o que nós nunca conseguiríamos fazer. Com certeza. Nós não nos salvaríamos. Se fosse de nós mesmos, nós não escolheríamos a Cristo. Foi Ele quem nos escolheu. Ele nos trouxe para o caminho da sua maravilhosa luz. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele levou na cruz os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições. Tanto é que ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, com Cristo, a obra maravilhosa, a graça maravilhosa de Cristo, quando nos alcança, e nós entendemos que Cristo é suficiente na nossa vida, tudo se torna pequeno. Sem dúvida. A gente para de achar que somos o centro do universo. Tem crente que carrega um peso nas costas, né? Um peso, vive angustiado, vive infeliz. Chega no domingo para levantar cedo, é um trabalho danado. À noite chega atrasado, porque às vezes toma banho, demora no banho, né? Mas é um peso, parece estar carregando um caminhão de areia nas costas, né? Mas nós vimos aqui que é aquilo que você citou o versículo, né? E Jesus diz que o fardo dele é leve, não é? Leve. É leve. Então não vai pensar que aquilo que nós passamos, as dificuldades, é porque nós temos condições de suportar. Deus não coloca nada insuportável nos nossos ombros para que nós não podemos suportar. Então Deus sabe, Deus conhece as nossas estruturas, as nossas forças. Então tudo que Jesus falou, que você estava falando sobre aquele versículo, né? É a realidade. É a realidade de hoje, né? O povo carrega um fardo muito pesado para ser um cristão. E o fardo é leve, né? O fardo é leve. O fardo é leve. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu. E com Ele, na nossa vida, nós também venceremos. Sem dúvida. Apocalipse 21:4 fala que essas coisas ficarão tudo para trás e não haverá. Porque já passou. Quando nós estivermos na glória com Ele, essas coisas aqui que estamos passando aqui já passou. A gente sabe que Cristo é o nosso sustento. Cristo está passando conosco pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades. Cristo está sustentando a sua igreja, Ele é a pedra angular da igreja. Então, quando Paulo fala para Timóteo que as pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, é para a gente parar e pensar que tipo de evangelho, que tipo de palavra
a gente tem dado ouvido? É o verdadeiro evangelho ou é achismo? É o verdadeiro evangelho ou é a opinião de outros? Porque a minha opinião não interessa. A Bíblia é inerrante. Verdade. E Cristo é suficiente. Louvado seja na nossa Deus. vida. Amém. Então que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos dar clareza, sabedoria, que Deus venha nos instruir na sua palavra, que nós venhamos a buscar, a ouvir a verdade, a andar na verdade e sermos imitadores de Cristo, ainda que aqui estamos nessa carne, nesse corpo, nessa mentalidade pecaminosa, mas a gente sabe que Cristo levou sobre ele, e a palavra de Deus nos leva ao arrependimento, nos leva a reconhecer que sem ele não somos nada, que ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Amém. Graças a Deus.